As plantas que curam, uma história de fé e saúde. Dona Maria acordou com uma dor nas costas que parecia não ter fim. Já tinha tomado remédio, feito compressa quente, até rezado, mas nada adiantava. Sentada na varanda de casa, olhando para o quintal cheio de mato, suspirou fundo. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Murmurou, esfregando as mãos nas pernas. Foi quando seu neto, Lucas, um garoto esperto de 12 anos, chegou correndo com um livro velho debaixo do braço. Vó, eu achei uma coisa legal, disse, ofegante. A professora da escola falou sobre plantas da Bíblia que curam. Tem até uma que pode ajudar suas costas. Dona Maria levantou uma sobrancelha. Plantas da Bíblia? Isso existe mesmo? Claro. Lucas abriu o livro e apontou para uma página. Olha aqui, aroeira, isopo, alho, romã. São 20 plantas que aparecem na Bíblia e que as pessoas usavam para se curar. Dona Maria riu, desconfiada. E você acha que eu vou me curar com mato, Lucas? Não é mato, vó. É remédio natural. A gente pode tentar. Ela olhou para o quintal, pensativa. Se não desse certo, pelo menos teria passado um tempo com o neto. E se desse? Tá bom, mas só se você me ajudar a achar essas plantas. Lucas pulou de alegria. Vamos lá. A primeira é a aloe vera, aquela babosa que a senhora tem no vaso. Ah, essa eu conheço. Dona Maria se levantou devagar. Minha mãe usava para queimadura de sol. Isso. E também serve para pele seca e até para dor de cabeça. A Bíblia fala dela no livro de João. Eles foram até o vaso de babosa. Lucas cortou uma folha e mostrou o gel transparente. Vó, passa isso na mão que tá ressecada. Dona Maria passou e logo sentiu a pele mais macia. Nossa, tá fresquinho mesmo. Agora vamos procurar a próxima, isopo, disse Lucas, folheando o livro. Isopo? Nunca ouvi falar. É uma plantinha que parece um mato pequeno, com flores roxas. Na Bíblia, usavam para limpar o corpo e a alma. Eles reviraram o quintal até achar um pé de isopo perto do muro. Olha só! Lucas arrancou um galinho e cheirou. Diz aqui que serve para tosse e para limpar feridas. Dona Maria pegou um galho e esfregou nas mãos. Tem um cheiro forte. Será que funciona mesmo? A gente pode fazer um chá, sugeriu Lucas. Enquanto preparavam o chá, Lucas continuou lendo. A próxima é o alho. Todo mundo tem em casa. Ah, esse eu conheço. Dona Maria riu. Seu avô comia cru para pressão alta. Isso. E também afasta resfriado e até picada de mosquito. Eca. Lucas fez careta. Mas funciona mesmo? Funciona, sim. Sua avó não mentia. Eles riram e seguiram para a próxima planta, a romã. Essa é fácil, disse Lucas. Tem no mercado. Mas para que serve? Perguntou Dona Maria. Para a garganta inflamada, para a digestão e até para dar sorte. Lucas piscou. Então vou comer mais romã. Dona Maria brincou. Enquanto caminhavam pelo quintal, Lucas ia mostrando as plantas e contando suas histórias. Olha, vó, oliveira. A Bíblia fala dela o tempo todo. O azeite serve para tudo, dor de ouvido, machucado, até para ungir reis. Nossa, nunca imaginei que essas plantas tinham tanto poder, disse Dona Maria, impressionada. E tem mais. Cedro, para afastar insetos, figueira, para dor de barriga, trigo, para fazer pão e fortalecer o corpo. Dona Maria parou e olhou para o neto. Lucas, você tá me ensinando mais do que eu ensinei para você. Ele sorriu, orgulhoso. A gente aprende junto, vó. No fim do dia, Dona Maria já tinha tomado chá de sopo, passado babosa na pele e até comido alho cru, com um copo de água, porque ardeu. E o mais incrível, a dor nas costas tinha melhorado. Lucas, acho que essas plantas funcionam mesmo, disse, surpresa.
Eu falei. Ele comemorou. E ainda faltam 16. Dona Maria riu e abraçou o neto. Então amanhã a gente continua. Quem sabe eu não fico boa de vez. E assim, entre risadas, descobertas e muita fé, eles aprenderam que a natureza guarda remédios poderosos. E que, às vezes, a cura está bem ali, no quintal de casa. Fim. Dona Maria acordou no dia seguinte com um cheiro de café fresco. Lucas já estava na cozinha, mexendo numa panela. Vó, hoje é dia de hortelã. Ele anunciou, segurando um punhado de folhas verdes. Bom para dor de cabeça e para digestão. Ela esfregou os olhos, ainda sonolenta. Já tô sentindo o cheiro. Mas ó, não exagera não, hein? Da última vez, o alho quase me fez voar. Lucas riu. Relaxa, vó. Hoje é suave. Primeiro, chá. Depois, a gente vê o resto. Enquanto a água fervia, Dona Maria se sentou à mesa e suspirou. Sabe, Lucas, eu sempre soube que planta cura. Minha mãe usava arruda para tudo, até para mal-olhado. Mas eu nunca prestei muita atenção. Agora a senhora tá prestando, ele disse, colocando uma xícara fumegante na frente dela. Ela tomou um gole e fez careta. Tá forte. É pra acordar. Lucas piscou. Dona Maria riu e balançou a cabeça. Você é danado, menino. Mas tá certo. Hoje eu quero experimentar essa hortelã. E depois? Depois a gente vai pro jardim. Tem alecrim, camomila, e até uma plantinha que parece mato, mas é ótima para tosse. Essa eu conheço. Dona Maria se animou. É o poejo, né? Sua tia-avó usava quando eu era criança. Isso mesmo. Lucas ficou impressionado. A senhora já sabia? Sabia, mas esqueci. A vida foi passando, os remédios de farmácia apareceram, e eu deixei de lado. Lucas pegou a mão dela. Mas agora a gente tá lembrando. E tá bom, né? Dona Maria apertou a mão do neto. Tá ótimo. No jardim, o sol batia fraquinho entre as folhas. Dona Maria se abaixou com cuidado e arrancou um galinho de alecrim. Esse aqui é pra memória, né? Isso. E também para dar gosto na comida, Lucas completou, cheirando as folhas. Ela riu. Então vou fazer um frango com alecrim hoje. E depois a gente toma chá de camomila para dormir. Perfeito. Lucas sorriu. E amanhã a gente vê as outras. Dona Maria olhou ao redor, para as plantas que agora pareciam mais vivas, mais cheias de propósito. Quem diria, hein? A gente achando tesouro no quintal. Tesouro verde, Lucas brincou. Eles riram, e Dona Maria sentiu algo diferente, não era só a dor nas costas que tinha melhorado. Era como se uma parte dela, esquecida, estivesse voltando. E isso, sim, era remédio. Dona Maria guardou o alecrim no avental e apontou para um canteiro perto do muro. Olha lá, Lucas. Aquela plantinha de folhas roxas. É a arruda. Lucas franziu a testa. Arruda? Achei que era só para espantar mal-olhado. E é, ela confirmou. Mas também ajuda com dor de cabeça. Basta esfregar uma folhinha na testa. Sério? Ele pegou uma folha e cheirou. Nossa, que cheiro forte! É, não pode exagerar. Mas uma folhinha já resolve. Lucas guardou a arruda no bolso. Vou levar para a escola. O João vive reclamando de dor de cabeça depois da aula. Dona Maria riu. Boa ideia. Mas avisa para ele não comer, hein? Claro. Lucas fez uma careta. Quem ia querer comer isso? Os dois seguiram pelo jardim. Dona Maria parou em frente a uma touceira de folhas largas e verdes. Essa aqui é a babosa. Ótima para queimadura. Babosa? Tipo aquela que a gente passa no cabelo? Exatamente. Mas também serve para a pele. Se queimar no fogão, passa o gel da folha que alivia na hora.
Lucas cortou uma folha e apertou. Um líquido transparente escorreu. Parece gelatina. É isso mesmo. Dona Maria pegou a folha e passou um pouco no braço. Viu? Fica fresquinho. Legal. Lucas guardou um pedaço no bolso também. Vou levar para minha mãe. Ela vive se queimando quando cozinha. Dona Maria sorriu. Sua mãe vai gostar. Eles continuaram andando. O sol já estava mais baixo, pintando o céu de laranja. Amanhã a gente vê o boldo, né? Lucas perguntou. Isso. E a hortelã também. Essa aqui é boa para dor de barriga. Minha irmã vive com dor de barriga. Vou levar para ela. Dona Maria parou e olhou para o neto. Você tá levando tudo para todo mundo, hein? Lucas deu de ombros. É que todo mundo precisa de remédio às vezes. Ela bagunçou o cabelo dele. E você tá virando um expert nisso. Lucas riu. Só tô aprendendo com a melhor. Dona Maria sentiu um calor no peito. Não era só o sol da tarde. Era algo mais, como se o jardim estivesse dando mais do que remédios. Estava dando tempo, risadas, histórias. Vamos entrar, ela disse. Tá ficando frio. Lucas concordou, mas antes de sair, olhou para trás. Amanhã a gente vê o resto? Claro. Tem muita coisa ainda. E os dois entraram, deixando o jardim quietinho, cheio de segredos esperando para serem descobertos. Os dois voltaram para casa, os pés sujos de terra. Dona Maria acendeu o fogão a lenha e colocou água para ferver. Vamos tomar um chá antes de dormir, ela disse, pegando uma folha seca de hortelã. Lucas sentou na cadeira de balanço, os olhos pesando. O cheiro da hortelã encheu a cozinha. Esse aqui também é bom para quê? Ele perguntou, bocejando. Para tudo um pouco. Acalma o estômago, ajuda a dormir, até clareia a cabeça. Lucas sorriu. Então é o chá da vovó mágica. Dona Maria riu e jogou uma pitada de açúcar na xícara dele. Mágica não, menino. Só natureza. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo o barulho da chaleira. Do lado de fora, o vento mexia nas folhas do jardim, como se sussurrasse segredos. Vó, você acha que as plantas sabem que ajudam a gente? Lucas perguntou, de repente. Dona Maria pensou um pouco. Não sei se sabem. Mas acho que sentem. Quando a gente cuida delas, elas crescem mais fortes. Quando a gente precisa, elas dão o que podem. Lucas assentiu, como se entendesse. É como a gente e os amigos. É, ela concordou. Exatamente assim. O chá ficou pronto. Dona Maria serviu os dois e sentou ao lado do neto. A luz da lamparina dançava nas paredes de madeira. Amanhã a gente vê o alecrim, ela disse. Bom para memória. Memória? Lucas franziu a testa. Para que eu quero memória? Para não esquecer nada disso aqui, ela respondeu, apontando para os dois, para a cozinha, para o jardim lá fora. Lucas sorriu. Isso eu não esqueço nem se quiser. Dona Maria bebeu um gole do chá e olhou pela janela. O jardim estava escuro, mas ela sabia que cada planta estava ali, quieta, esperando o sol voltar. Nem eu, ela murmurou. E os dois ficaram ali, tomando chá, até o sono chegar. O sol nasceu devagar, pintando o céu de rosa e laranja. Lucas acordou com o cheiro de pão quente e café fresco. Dona Maria já estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão a lenha. Bom dia, dorminhoco, ela disse, sem olhar. O alecrim tá esperando. Lucas esfregou os olhos e sentou na cadeira de madeira. Pegou um pedaço de pão e mordeu. Estava crocante por fora, macio por dentro. Como é que o alecrim ajuda a memória? Perguntou, mastigando. Dona Maria pegou um raminho da planta, que estava em um copo d'água sobre a mesa. Os galinhos verdes tinham folhas fininhas e um cheiro forte. Cheira, ela disse, estendendo o raminho para ele. Lucas cheirou. O aroma era fresco, meio cítrico,
como se limpasse a cabeça. Agora fecha os olhos e tenta lembrar de ontem. Do chá, da lamparina, das histórias. Lucas fechou os olhos. As imagens vieram claras, o fogo crepitando, a voz da avó contando sobre as plantas, o gosto doce do mel no chá. Até o barulho dos grilos lá fora ele lembrou. Viu? Dona Maria sorriu. O alecrim acorda a mente. Os antigos usavam antes de provas, de discursos importantes. Tipo um superpoder? Lucas arregalou os olhos. Mais ou menos, ela riu. Mas não é mágica. É a planta trabalhando. Se você usar direito, ela te ajuda a guardar as coisas importantes. Lucas pegou o raminho e cheirou de novo. E como a gente usa? Pode fazer chá, como a hortelã. Ou colocar na comida. Até passar no cabelo, para dar brilho. No cabelo? Lucas fez uma careta. É. E também afasta piolho, Dona Maria piscou. Lucas riu e passou a mão nos fios rebeldes. Melhor eu tomar o chá então. Dona Maria pegou uma chaleira e encheu de água. Enquanto esperava ferver, ela pegou uma tesoura e cortou mais alguns galhos do alecrim. Sabe, Lucas, a memória não é só para guardar coisas do passado. É para aprender com elas. Para não repetir os erros. Tipo quando eu queimo a língua com a sopa quente? Exatamente, ela riu. Ou quando você esquece de regar as plantas e elas murcham. Lucas olhou para o jardim pela janela. Algumas folhas ainda estavam caídas, mas a maioria já tinha se erguido com o sol. Acho que eu já aprendi essa lição. Dona Maria colocou o alecrim na água quente e cobriu a chaleira com um pano. Ótimo! Porque amanhã a gente vai falar da ruda. A ruda? Lucas franziu o nariz. Essa eu já ouvi falar. Dizem que afasta mal-olhado. E afasta mesmo. Dona Maria baixou a voz, como se fosse contar um segredo. Mas tem que tomar cuidado. Ela é forte. Não é para brincar. Lucas se inclinou para a frente, curioso. Forte como? Forte como, ela pensou, como um remédio que vira veneno se usar errado. Lucas engoliu em seco. E o que ela faz? Dona Maria serviu o chá em 2 xícaras. O cheiro do alecrim se espalhou pela cozinha. Amanhã a gente vê. Hoje é só alecrim. Bebe devagar. Lucas pegou a xícara e soprou o vapor. O chá estava quente, mas o cheiro já fazia sua cabeça se sentir mais leve. Vó, ele disse, depois de um gole. Se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra? Dona Maria segurou a xícara com as 2 mãos e olhou para ele. Sempre. Mas acho que você não vai precisar. Lucas sorriu. Do lado de fora, o sol já tinha subido mais alto, iluminando cada folha do jardim. E ele sabia que, mesmo que um dia esquecesse de tudo, aquele cheiro de alecrim sempre traria as lembranças de volta. Lucas ficou quieto por um tempo, olhando pela janela. O vento balançava as folhas do alecrim, como se sussurrassem segredos antigos. Vó, e aquela planta lá fora? Perguntou, apontando para um pé de arruda crescendo perto do muro. Ela também cura? Dona Maria seguiu o dedo dele e sorriu. Cura, mas não é para brincar. A arruda é forte. Afasta mal-olhado, mas em dose errada vira veneno. Como o remédio que vira veneno. Isso mesmo. Ela tomou um gole de chá. Tudo na vida é assim. Até o que cura pode machucar se a gente não respeita. Lucas franziu a testa. Então como eu sei a diferença? Com o tempo. Dona Maria colocou a xícara na mesa. E prestando atenção. As plantas falam, só que a gente é que esquece de ouvir. Ele olhou para o jardim de novo. Agora, cada folha parecia diferente. O alecrim, o arruda, até as ervas miúdas que ele nem sabia o nome. E se eu errar? Dona Maria segurou a mão dele. Aí a gente corrige. Errar faz parte. O importante é não desistir. Lucas apertou os dedos dela de volta. O sol batia no rosto dos dois,
quente e dourado. Amanhã a gente começa com arruda? Amanhã. Hoje é só alecrim. Ela piscou. E paciência. Do lado de fora, uma borboleta pousou numa folha de manjericão. Lucas sorriu. Talvez aprender não fosse tão difícil assim. Lucas se levantou devagar, ainda olhando para o jardim. A borboleta abriu as asas, azul claro como o céu da manhã. Ele respirou fundo. O alecrim serve para quê mesmo? Dona Maria apontou para a planta perto do muro. Para memória. E para dar coragem. Ela riu. Mas não é só colocar na comida e pronto. Tem que pedir licença antes. Pedir licença? É. As plantas gostam de respeito. Ela pegou um galinho e cheirou. Se você arranca sem agradecer, elas não dão o melhor delas. Lucas coçou a cabeça. Tipo, falar com elas? Ou pensar. Não precisa ser alto. Dona Maria estendeu o galho para ele. Cheira. Ele segurou com cuidado. O cheiro era forte, fresco, como se limpasse a cabeça. Fechou os olhos por um segundo. Tá bom. Vou tentar. Começa assim. Ela deu um tapinha no ombro dele. Agora vai lá, pega um pouco para fazer chá. Mas não muito, senão fica amargo. Lucas se agachou perto do alecrim. As folhinhas eram finas, quase como agulhas. Ele hesitou. Posso? Nada aconteceu. Mas o vento mexeu as folhas, como se respondesse. Tá bom, murmurou. Arrancou 3 raminhos, devagar. Dona Maria sorriu. Viu? Não doeu. Ele riu. Ainda. Amanhã a gente vê a arruda. Ela se levantou, limpando as mãos no avental. Hoje é só alecrim. E um pouco de chá. E se eu esquecer o que aprendi? Você esquece. Aí lembra de novo. Ela entrou na casa. É assim mesmo. Lucas ficou ali, segurando os raminhos. A borboleta voou para o manjericão de novo. Ele olhou para o céu. Valeu, alecrim. E pela primeira vez, sentiu que talvez entendesse o que Dona Maria queria dizer. Lucas cheirou os raminhos. O cheiro forte encheu o nariz, quente e fresco ao mesmo tempo. Lembrou do perfume da mãe quando ela passava roupa, anos atrás. Apertou os olhos. Será que ela sabia dessas coisas? Dona Maria apareceu na porta, um copo fumegante na mão. Toma. Chá fraquinho, para não queimar a língua. Ele segurou o copo com cuidado. O vapor subiu, fazendo cócegas no rosto. Obrigado. Não agradeça ainda. Prova. Lucas soprou, tomou um gole. O gosto era suave, meio terroso, com um toque de limão. Não é ruim. Claro que não. Ela cruzou os braços. Alecrim é para memória, sabia? Ajuda a lembrar das coisas. Tipo esquecer menos? Tipo isso. Ela apontou para a cabeça dele. Mas não adianta só tomar. Tem que prestar atenção. Lucas olhou para os raminhos na mão. E a arruda? Amanhã. Dona Maria fez sinal para ele entrar. Agora vem. O chá esfria. Ele seguiu, mas parou na porta. E se eu quiser aprender mais rápido? Ela riu, balançando a cabeça. Rapidez não é pressa, menino. As plantas não gostam de pressa. Mas, mais nada. Ela empurrou ele para dentro. Hoje é alecrim. Amanhã é arruda. Depois, quem sabe? Lucas sentou à mesa de madeira, onde um prato de bolachas caseiras esperava. Dona Maria encheu outro copo. Come. Comida também cura. Ele pegou uma bolacha, mordeu. Estava crocante, levemente doce. Você sempre soube dessas coisas? Desde pequena. Minha avó me ensinou. Ela sentou na cadeira de balanço. E agora eu ensino você. Por quê? Porque alguém tem que passar adiante.
Ela tomou um gole de chá. Senão, o conhecimento some. Lucas olhou para o copo. E se eu não aprender direito? Você vai errar. Todo mundo erra. Ela apontou para o quintal. Até as plantas erram. Às vezes nascem tortas, fracas. Mas continuam vivas. Ele ficou quieto, pensando. É como a borboleta. Como assim? Ela voa para lá e para cá, mas sempre volta para o manjericão. Dona Maria sorriu. Exato. As coisas têm seu jeito de voltar. Lucas terminou o chá. O calor se espalhou pelo peito. Amanhã eu trago um caderno. Para quê? Para anotar. Assim não esqueço. Ela riu. Pode trazer. Mas não adianta só escrever. Tem que sentir. Sentir? É. Ela tocou o peito dele. Aqui. Lucas olhou para a própria mão, ainda segurando o copo vazio. Vou tentar. É só isso que peço. Dona Maria se levantou. Agora vai para casa. Sua mãe deve estar te esperando. Ele assentiu, mas não se mexeu. E se eu quiser voltar mais cedo amanhã? A porta tá sempre aberta. Ela bagunçou o cabelo dele. Mas não antes do sol nascer. As plantas não gostam de visitas no escuro. Lucas riu. Tá bom. Saiu pela porta, mas parou no quintal. A borboleta ainda estava lá, dançando entre as folhas. Ele respirou fundo. Até amanhã, alecrim. E pela primeira vez, não teve medo de esquecer.